A era de ouro do Tanabi Esporte Clube. No ano passado, comemoramos o nosso jubileu de ouro, 50 anos do grupo da década de 70. Mas o Tanabi Esporte Clube começou muito antes. Em meados de 50 e 60, já havia muitos jogadores bons por aqui, grandes personalidades e figuras importantíssimas que marcaram a época com a bola nos pés. Meu nome é Eduardo, sou filho aqui do Sr. João Alves Ferreira, estou aqui representando ele. Ele foi presidente do Tanabi Esporte Clube da década de 1960, mais especificamente de 1964 a 1966. Eu era muito criança ainda, né? Eu vou aqui tentar relatar algumas coisas das histórias que ele contava. Mas falar um pouco também da arquibancada, que na ocasião que ele foi presidente, houve a decisão de dar construção da arquibancada para, primeiro, dar conforto, né, aos torcedores, arquibancada coberta, e também para atender a exigência da federação que para que o time houvesse a possibilidade de ascensão de categoria, deveria ter uma arquibancada, né? Então, na época, eu me lembro de algumas coisas que ele contava, que ele fez uma campanha, fizeram ele, toda a equipe dele, né, e os amigos, campanhas para arrecadar dinheiro, né? Algumas tinham umas peculiaridades. Ele tinha uma ampola com um pouquinho de cimento, e cada ampola era uma doação de 5 sacos de cimento. Então, cada pessoa comprava uma ampola, fazia a doação de 5 sacos de cimento e ficava com a ampola como lembrança por aquela doação que fez para o Tanabi Esporte Clube. E aí eles começaram a movimentar e também fizeram rifas de veículos, Volkswagen, Fusca, né, na época, bicicletas, enfim, fizeram toda a mobilização necessária para ter o dinheiro necessário para fazer a obra. E a população sempre atendeu muito bem o chamado, né, na época. Ele sempre foi muito grato por isso, sempre foi muito agradecido por isso, né, e por esse atendimento e a confiança depositada nele e nos companheiros dele da época que fizeram parte da diretoria. Sou o Dr. Hilton Faber, sou médico aqui em Tanabi já há 48 anos e joguei no time do Tanabi Esporte Clube nos anos de 63, 64 e 65. No ano de 63, no time dos aspirantes. No 64 e no 65, já no time profissional. Eu escrevi 2 livros contando histórias de Tanabi. O livro chama Histórias e Memórias. E uma delas muito interessante foi num jogo que nós fomos para Paulo de Faria, pelo Campeonato de Aspirantes do Estado, ou da Federação. E tinha aberto uma rodovia nova que ia aqui por Ibiporanga e tal, e que chegava lá em Paulo de Faria. Nós fomos com um ônibus, fabricado em Tanabi, fabricação própria aqui em Tanabi, um ônibus, e levamos junto até o representante da Federação, que era daqui de Tanabi, trabalhava no Correio. E fomos embora. Quando nós estávamos no meio da viagem, uma roda do ônibus podou a gente numa descida. Nós estávamos numa descida grandona e passou na roda podando a gente. Que era a nossa roda traseira que tinha saído do ônibus e foi embora. E caiu num brejo, subiu a roda dentro do brejo. Que ficamos parados lá, não tinha o que fazer, né? É um domingo à tarde, 2 horas da tarde, quer dizer, não passava ninguém, né? Uma rodovia que tinha acabado de ser aberta. E aí, por fim, apareceu uma caminhonete com um fazendeiro, sitiante. Ele, a esposa, 2 idosos, e o motorista que devia ser, eu acho, o administrador. E ele estava levando saco de feijão, saco de arroz para casa dele e meia dúzia de patos dentro. Nós explicamos, ele parou, atendeu a gente. Aí ele disse, eu não dá para levar todo mundo, porque vocês estão aí nessa turma, né? Mas que der para levar, que couber na caçamba aí, tá tudo bem. O primeiro que subiu na caçamba pisou num pato. O pato fez o maior escândalo porque já levou um pisão. Quando nós saímos, o nosso motorista ficou cuidando do ônibus. Ele não foi, chamava Birigui, o motorista. Quando nós saímos, um da nossa turma, um jogador, falou assim, ele falou que não dava para levar todo mundo, vê se ficou algum para trás, não tinha ficado ninguém, levou a gente. Chegando no campo, o juiz da federação, bandeirinha da federação, tinha dado já WO, tinha encerrado o jogo. E aí o nosso representante da federação, que tinha viajado com a gente, tomou as dores da gente e foi lá discutir com o árbitro, querendo que ele revesse essa passagem, essa decisão.
E ele não aceitou, não. E aí eles começaram a discutir um pouco mais forte, e ele deu um pequeno empurrão no juiz, o juiz deu um soco na boca do nosso representante, que era um cara de 2 metros de altura quase, e ele desmaiou no campo. Eu desmaiado. Aí bana daqui, bana de lá e tal, ele acordou. Aí o dono do time, olha só que interessante, propôs para o nosso time que nós fizéssemos, como mesmo que fosse um amistoso, porque ao lado estava tendo um outro jogo de um time rival da cidade. E lá não tinha muro nem nada, o outro canto, bem encostadinho. E lá estava de graça, e ele aqui já tinha cobrado ingresso. Como é que ele ia fazer com esse ingresso que ele tinha cobrado? Ele ofereceu para a gente um lanche, depois do jogo, um caminhão para trazer a gente de volta para Tanabi. Nós, que era tudo jovem e tal, não tinha o que fazer de ninho na época, a televisão não pegava quase nada e tal. Então, falando, topamos. Fizemos o jogo amistoso, sem valer nada, certo? E o cara do dono do time ficou satisfeito, porque não precisou devolver ingresso nem nada, certo? E enfrentamos o time deles lá. Um caminhão trouxe a gente de volta para Tanabi. Essa foi uma cena muito gozada que foi, certo? E tem outras aqui no próprio livro que eu conto, né? Algumas até que não dá para falar muito assim, são muito estranhas, sabe? Mas muito divertido, né? Acontecia isso sempre. Coisas diferentes acontecia sempre. Muitos deles vinham de outras cidades jogar pelo Tanabi. A paixão pelo futebol era o que regia toda essa galera. Eu sou Jair Portari, joguei pelo Tanabi em 1973, 74 e 75. Mas eu fui contratado, eu era estudante, eu estudava em Monte Aprazível, no Colégio Agrícola, e me informaram que o Tanabi Esporte estava precisando de um zagueiro central. E o zagueiro central tinha se aposentado, e eu fui convidado para vir treinar no Tanabi para ser aprovado. Então, o meu técnico na época era o Munhozinho, era um senhor de Bálsamo. Treinei na quinta-feira, no mesmo dia já fui para a foto, tirei a foto, e no domingo eu já estava jogando para o Tanabi Esporte. Foram 3 anos de muita alegria, de muita dedicação, sem nenhum interesse de crescimento, de resultados, de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu cheguei a Tanabi e eu me apaixonei por Tanabi à primeira vista. Então o nosso time, formado por atletas daqui, da casa, Chita, Pedrinho Bianchi, eu, Gilmar, Lima, Serginho, 2 amigos de Bálsamo, Munhoz, o Adé. Então, pessoas que amavam, que nasceram em Tanabi, que amavam a cidade. Sempre ajudei o time a crescer e nós crescemos. Parei de jogar em 75. De 75 a 80, o time seguiu a nossa base, seguiu os nossos exemplos e formou um grande time de futebol que chegou quase a disputou a decisão para a série especial do Campeonato Paulista. O Tanabi Esporte Clube viveu dias de glória no futebol, chegando a disputar as finais da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Eu comecei a jogar no Tanabi na década de 70, praticamente 75, 76 no juvenil. Em 80 eu saí, fui para o Paulistinha de Andeara e em 82 voltamos para o Tanabi. O Tanabi teve em 80 um ano de glória, no qual ele subiu para a 2ª divisão de profissionais, que antes era intermediária, e em 82 o Tanabi realmente começou uma estrutura profissional, onde em 83 aí nós tivemos um grande time, chegamos à final do primeiro turno com o Bandeirante de Birigui, depois novamente no segundo turno com o Bandeirantes de Birigui. Em 84 também, sempre entre os melhores times da divisão, que era intermediária e segunda. E 85 foi o grande ano de glória do Tanabi Esporte Clube, onde nós chegamos à final do Campeonato Paulista. Nós tivemos 19 jogos dentro de casa, não perdemos nenhum jogo. Inclusive a gente sempre fala, eu com o Durval, que nós jogamos juntos, se as finais tivessem sido dentro da cidade, nós teríamos conseguido chegar à 1ª divisão.
Em 86 também nós tivemos o grande feito de eliminar o Marília dentro de casa, tá? E fomos mais uma vez para disputar a semifinal do campeonato, onde o Bandeirantes de Birigui foi que sacou-se campeão. Então, a gente tem uma história dentro do Tanabi Esporte Clube, pude fazer parte dessa história, e hoje a gente volta aqui nesse campo, passa uma retrospectiva dentro da cabeça da gente. E tivemos também aqui grandes jogadores, Suemar, que jogou no Santos, Roberto Biônico, que jogou no Santos, Edilson, que foi revelado pelo Tanabi Esporte Clube. Então o Tanabi foi uma referência no futebol estadual e também dentro do Brasil na década de 80. E eu tenho um grande privilégio de ter feito parte dessa equipe aí e poder ter uma história para a gente contar. E espero que essa garotada continue dando força e apoiando esse clube para que no futuro também nós voltamos a disputar as grandes divisões do Campeonato Paulista. E alguns jogadores da época seguiram sua carreira profissional. Sou o Teco, ex-atleta profissional, começando aqui no Tanabi em 84. Eu tive a felicidade, né, de começar aqui, comecei jogando em 84 e 85, onde o Tanabi fez uma campanha maravilhosa que nós fizemos, né? Aí depois eu tive a felicidade de conseguir manter e ir para o Botafogo de Ribeirão, depois passei pelo Quinjaú e vários clubes, né? Tive minha carreira e a felicidade de ser um atleta profissional, né? Que muitos tentam e não conseguem. Eu chamo Durval Andreazzi, fui atleta do Tanabi Esporte Clube, fui goleiro, joguei em vários times como profissional. Comecei na Ferroviária de Araraquara, depois fui para o São Bento de Sorocaba, fui para o Rio Branco de Americana, joguei na Francana, joguei no Batatais, joguei no Mogi Guaçu, joguei no São Bento, como eu já falei, Fernandópolis, Votuporanga. E como a minha família é toda daqui de Tanabi, em 76 eu perdi a minha mãe e eu voltei para Tanabi, deixei um contrato muito bom que eu tinha em Franca, mas como eu era casado de novo, minha esposa não tinha ainda saído de fora de Tanabi, a gente voltou tudo para Tanabi e acabei jogando 13 anos aqui em Tanabi. E eu tenho uma história muito interessante aqui do Tanabi. Nós éramos em 6 irmãos homens, 4 foram goleiros do Tanabi, inclusive meu filho. E eu estava numa viagem na casa da minha filha em São Paulo e eu fui na Jovem Pan, na Avenida Paulista. Eu era muito amigo do Rogério Assis, que era repórter em Votuporanga, e hoje ele é um dos cobrão lá da Jovem Pan. E eu fui lá para encontrar com ele e acabei não encontrando. E ele estava de folga e nesse dia estava o Flávio Prado. Flávio Prado, muito famoso, repórter da TV da Jovem Pan. Eu conheci ele na hora, mas ele não me lembrou de mim. Mas aí quando eu comecei a conversar com ele, até por sinal, ele não me deu muita atenção, porque é tudo corrido lá na Jovem Pan. Eu só falei para ele, ó Flávio, eu te conheço demais, de 85 a TV Cultura transmitiu todos os jogos do campeonato da A2, onde o Tanabi participou. E você, uma semana antes, você fez uma entrevista comigo, com o presidente do Tanabi e os outros diretores das outras equipes. Aí ele falou, tudo bem, mas quando eu falei para ele que na minha família, nós éramos em 6 irmãos homens, 4 foram goleiro profissional e meu filho também, mudou totalmente a atenção. Ele me deu uma atenção especial, disse que isso é caso virgem, me levou para a sala dele, fez um documentário e passou em programas esportivos, foi muito comentado sobre isso. Então é o que eu tenho a dizer, eu amo demais o Tanabi Esporte Clube, eu fui um atleta, se hoje eu fosse um garoto e tivesse que escolher uma profissão e tivesse o dom para essa profissão, eu gostaria de ser atleta de futebol, porque é dele que eu sustentei da minha família, formei meus filhos e eu tenho muito orgulho de ser atleta do Tanabi Esporte. Mas é claro que o time não era somente formado de bons jogadores. A torcida era o que impulsionava os atletas dentro de campo. Eu sou o Vicena, todo mundo conhece aqui em Tanabi. Eu fui um dos torcedores número 1 do Tanabi Esporte Clube. Estava aqui na arquibancada, trabalhando, ajudando sempre o Tanabi Esporte Clube. E a gente era apaixonado por esse time. Desde 72 até hoje, a gente é tanabiense. E sempre gostei do time do Tanabi. A turma de primeiro, você sabe, de 72 a 80, não ganhavam nada para jogar. Era apaixonado, era paixão que eles tinham pelo time. Então a gente estava sempre aqui junto, torcendo junto,
todo esse pessoal que gostava do Tanabi Esporte Clube. E o nosso time de 73, 74, 75, nós tínhamos a nossa família como os nossos maiores incentivadores. A torcida era uma torcida do vai bem, estava toda a mãe, o pai, as esposas, as namoradas na arquibancada torcendo por nós. De todos os relatos de anos de futebol, o que mais ficou marcado foi a grande amizade. Amigos que ficaram para a vida inteira e que hoje se reúnem para celebrar um feito que fizeram no passado e deixaram um legado nesta cidade e neste clube. Será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Assim, canta a Vila Bahia, tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem bebendo, como o ditado diz, meu conselho é pra te ver. Tem que lutar, se abater, só se entregar. Mais uma vez, deixe de lado esse baixo astral, perca a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. O nosso esforço, 6 meses que nós começamos a planejar e discutir, fazer reuniões, para tudo desaguar agora num encontro maravilhoso como esse, de muita resenha, de muita história, de muita saudade. Nós somos todos já velhinhos, mas somos ex-atletas que jogamos e o nosso maior objetivo é manter essa amizade. O que nós mais gostamos são as resenhas, as histórias. Alguns mentem um pouquinho, mas tudo faz parte. E o prazer de nós estarmos aqui hoje, confraternizando com grandes amigos e convidados, é maravilhoso. Muito obrigado a todos. É realmente uma festa que a gente já vem se reunindo há muito tempo. É a segunda festa, mas é um pensamento nosso de que a gente deveria sempre estar junto enquanto nós estamos vivos. Comemorar a vida. A importância disso tudo é comemorar a vida. E você está vendo aí, foi uma recepção das melhores possíveis. Eu não acreditava que viesse tanta gente. Muito obrigado, Tanabi.